Tá bom, vamos começar do começo. Oi, pessoal, eu sou o Olaf e eu gosto de abraços quentinhos. Oi pessoal, e eu sou a Carla, vou ensinar pra vocês a fazer esses dois Olafs aqui, a coisa mais fofa. Olha que lindinho que ficaram, gente. E tudo isso aqui, ó, com todos esses detalhes, eu modelei no molde de silicone. E não é um molde bipartido, é um molde normal de silicone, tá? Mas ele é 3D, então dá pra fazer os detalhes super bem feitos, ó. E essa parte aqui de trás, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra ficar assim, ó, parecendo que não foi feito no molde, tá? Ó, tem todos os detalhes, narizinho, dentinho, tem aqui as pedrinhas, ameixas, não sei o que que é isso, os botõezinhos, né, bracinho. E dá pra você fazer em várias posições, tá bom? Eu fiz nessas duas posições aqui, que é o mais clássico, mas dá pra fazer sentado. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês, é uma foto meio antiguinha, mas vocês vão ver que dá pra fazer em várias posições, tá? Pra brincar bastante aí e fazer bem diversificado. Eu já fiz as lembrancinhas deles e eu fiz assim, bem diversificado mesmo, pra ficar bem engraçado. E a cliente adorou, tá? Então, essa lembrancinha aqui, gente, agora em 2021, eu cobraria a partir de 5 ou a partir de 6 reais, tá? Menos do que isso, eu acho que não vale a pena. Então é bom você valorizar o seu trabalho, faz um trabalho bem feito, que aí você pode cobrar um valor que vai valer a pena pra você, tá? E com o molde de silicone você consegue fazer muito mais rápido, fica bem padronizado, né, a qualidade. Então, pensa bem nisso, tá bom? Pra você cobrar um valor que vai valer a pena pra você. E eu tô falando isso aqui em 2021, tá? Dependendo do ano que você estiver assistindo, você pode cobrar bem mais do que isso. E vai depender também do valor que você paga na massa, no material. E se você for fazer potinhos, né? Você pode cobrar um valor mais alto. Eu tô falando desse valor aqui, ó, numa base assim. Eu vou medir aqui pra vocês o tamanho que ficou, ó. Aqui. Ele ficou com, até a cabecinha, ficou com 6,5 cm. Lembrando que pode ficar menos ou mais, vai depender da massa que você usa, vai depender do tanto que a sua massa vai encolher e vai depender também da posição, tá bom? E eu não tô contando aqui com o cabelinho, tá? Então, contando com o cabelo aqui, vai ficar com 8,5 cm por aí. Esse cabelinho aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz também. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Fiquem aí até o final para vocês aprenderem a fazer esse Olaf super fofinho, Olaf. Eu sempre falo errado o nome dele. Mas olha só, gente, faz bastante sucesso, tá? Em breve eu vou deixar disponível também os moldes da Ana e da Elsa, tá bom? E dos outros personagens aí também eu vou estudar a possibilidade de fazer também os moldes. Deixem aí nos comentários se vocês têm interesse, tá bom? Dos moldes da Frozen, que até hoje ainda faz bastante sucesso, tá? E falem aí nos comentários o que vocês acharam desses moldes. Já faz um tempão já que tem esse molde no site, faltava eu fazer o vídeo pra vocês ensinando a fazer. E fiquem aí de olho nas novidades, que tem bastante coisa nova chegando por aí. E caso você ainda não seja inscrito, aproveita para se inscrever para você ficar por dentro e curta aqui o vídeo se você gostou, por favor. E vamos à aula. Eu vou mostrar aqui uma modificação que eu fiz nos dentinhos do Olaf, né? Eu achei que os dentinhos do jeito que tava ficou muito grande, porque eu poderia ter enfiado um pouquinho mais para dentro da massa. Mas uma outra coisa que você pode fazer para não ficar tão grande assim você, principalmente se você for fazer várias lembrancinhas, né? Você tira aqui a massa, né? Do molde e corta ele no meio. Aí você cortando ele no meio vai ficar do tamanho certinho, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, eu tirei o que tava e colei de novo a massa fresca mesmo.
E aí também uma coisa que você pode fazer é isso, é fazer os Olafs todos e colocar o dentinho por último, com a massa fresca mesmo, que facilita até na hora de pintar aqui. Porque às vezes eu prefiro fazer o dente antes para colocar com a massa fresca, porque eu acho que fica mais firme. Às vezes a gente cola assim e não fica tão firme depois. Mas dá pra fazer esses dois jeitos, tá? Então essa é uma alteração aí que eu fiz na peça, para que o dente não fique tão grande. Ou você faz um dentinho mesmo, deixa secar como a gente fez, e na hora que você for colar aqui, você empurra mais pra dentro da massa, mas com cuidado pra não estragar, tá bom? Bom, vou começar aqui o Olaf pelos pezinhos. Então eu tô pegando a massa branca. E vou fazer aqui, ó, nessa cavidade. Passei já um pouquinho de óleo, mas bem pouquinho mesmo, só pra ajudar a desenformar a massa, né? E daí eu coloco aqui a massa, ó, e deixo bem rente. Tiro todo o excesso, deixo aqui bem retinho, tá vendo? Daí eu venho aqui e tiro, ó. Os pezinhos, eles ficam assim, grudadinhos, tá? Eu vou fazer uma opção com os pezinhos assim, grudadinhos, então eu vou deixar secando aqui. Esse aqui eu vou separar, porque eu vou colocar ele com a perninha como se estivesse com as pernas abertas, né? Vou fazer duas opções de pose. Então eu venho aqui, ó, e separo, tá? Separei assim, vou deixar secar de um dia pro outro. E vou fazer já também os dentinhos, quer dizer, o dentinho, né, que é só um dente. Então aqui, ó, a massa branca também, é bem aqui, ó, a cavidade do dente. Aí eu venho aqui e coloco a massa aqui dentro, respeitando o formato, tá? Pra ele ficar quadradinho. E venho aqui e tiro. Ops. Ó. Aí eu vou deixar secar também. Agora eu vou fazer os bracinhos. Vai ter uma opção que eu já fiz aqui os dois bracinhos, eu fiz do mesmo lado, ó, com o dedão aqui virado pro lado direito, né? Porque vai ficar um assim e o outro assim pra baixo. Então eu fiz os dois do mesmo lado. E vou deixar secar aqui de um dia pro outro. Aí agora eu vou mostrar. Eu tô usando aqui uma massa marrom. Esse marrom aqui é meio que um marrom chocolate. Você pode usar o marrom terra e colocar um pouquinho de preto pra ele ficar mais escuro, tá? Ó. Ou se você já tiver o marrom chocolate, usa o marrom chocolate. Então, passei bem pouquinho óleo aqui. Vou fazer um primeiro lado. Ó, ficou assim, ó, já com as marcações. E agora eu vou fazer do outro lado. Faço aqui um rolinho. Coloco no molde, ó. Vou marcar aqui, ó, primeiro os dedinhos, o dedinho, né? E a mão aqui. E daí pra cá, ó, eu vou tirando o excesso aqui no braço. Sempre quando eu for fazer mão no molde, começa sempre pelos dedinhos e depois vai puxando pra cá pra trás. Que é onde tem os detalhes, na mão, né? Ó. Então, ó, os dois lados, tá? Vou deixar secando aqui. Você pode deixar, não precisa ser de um dia pro outro, né? Você pode deixar algumas horas na frente do ventilador, que em 2 horas, no máximo, já tá sequinho, já tá firme, já dá pra fazer. Mas eu gosto de deixar de um dia pro outro, porque eu vou fazendo outras coisas enquanto vai secando. E aqui, ó, com a massa laranja, eu vou fazer o narizinho dele, né, que é uma cenoura. E é aqui, ó. Então, eu fiz um rolinho. Coloco aqui no narizinho, no molde, ó. Aí eu venho aqui, ó, e vou acertar pra ele ficar mais arredondadinho aqui, ó. E fica assim, tá vendo? Aí vou deixar secar também. Bom, vou começar aqui o corpinho, então, já do Olaf. Eu deixei secar aquelas partes que a gente fez antes, né? O pezinho e o nariz e os braços. Vou passar aqui, ó, um pouquinho de óleo. Sovei bem a massa branca.
Vou colocar aqui, ó, no corpinho, empurrando bem para pegar bem o detalhe dos botões. E daí eu vou deixar essa massa meio gordinha aqui, ó, não vou tirar o excesso para não ficar achatadinho. Então eu quero que ele fique arredondado aqui também, ó. Então eu vou deixar assim. Ó, tá? Essa parte aqui mais gordinha. E essa parte aqui um pouquinho menos. E eu vou evitar deixar rebarba aqui e deixar sobrando pra fora do molde. E aí quando eu tiro fica assim, ó. Ó, já com os botõezinhos. E eu vou alisar aqui, ó. Pra tirar as rebarbas e ficar arredondado. E aqui eu venho com uma estequinha, ó, e marco pra dar continuação do corpinho. Ó, e fica assim. E vou fazer também aqui a cabecinha. Se você estiver fazendo uma quantidade grande de lembrancinha, faz primeiro os corpinhos e cola os bracinhos, tá? Aí depois você vai pra cabeça, que aí o corpinho já vai estar mais firme na hora que você for fazer, colar a cabeça. Eu aconselho, inclusive, fazer o corpinho e deixar secar de um dia pro outro e fazer a cabeça no dia seguinte, tá? Mas eu tô fazendo aqui já pra adiantar. E a cabecinha eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou deixar assim, ó, a parte de cima um pouquinho mais gordinha, tá vendo? Aperta bem pra pegar os detalhes do olhinho, né? E agora eu venho aqui, ó. E arredondo assim. Vou colocar aqui um palito. Ó, e ficou assim. Então eu vou colar agora o nariz e o dente. Dentinho assim. Dou uma apertadinha pra ele ficar bem firme. Já fiz aqui outra cabecinha também. Ó, o dentinho, ele tem um lado que é um pouquinho mais arredondado e o outro lado é mais retinho. Esse lado retinho é o que vai pra cima e o arredondado pra baixo. Então, tanto pro que vai estar com a boca fechada quanto pra boca aberta, você já pode fazer assim. Peguei aqui, ó, 3 pedacinhos de arame preto. Deixei ele meio que as pontinhas torcidinhas, assim, ó. Esse arame preto, ele é bem fininho e maleável. Vou cortar aqui um pouco. Ó. Daí eu vou colocar aqui, ó, o aramezinho maior no centro. E os outros 2 menores eu vou colocar assim, ó, do ladinho. E vai ficar assim. Olha que bonitinho. E eu vou reservar essas cabecinhas aqui do lado. Eu não vou montar ainda, porque o corpinho não vai suportar. Ele vai acabar caindo, né? Então aqui, ó, eu vou fazer duas opções, né? Eu já fiz o outro corpinho. Essa opção aqui vai ser com os pezinhos assim juntos. Assim. E vai estar um bracinho pra cima, outro para baixo,
Então, é esse aqui que eu fiz os dois do mesmo lado. Então, eu vou já colar enquanto o corpo está mole, tá? Ó, vou espetar aqui o braço, ó. Só um pouquinho, não muito, senão vai ficar um braço curtinho. E esse aqui, ó, eu espeto aqui pra baixo. E aí ele vai ficar assim. Esses pezinhos aqui tem que ficar bem no meio. E eu venho com um palito e vou espetar aqui. E deixar ele secando assim, espetadinho na placa de isopor, até ele ficar firme. E esse outro aqui, eu vou fazer assim, ó, um pezinho aqui e o outro pezinho aqui. Ó, a parte achatadinha pra baixo e a parte arredondadinha pra cima. Vou colocar mais pra cá. Vai ficar assim. Daí agora eu vou colar os bracinhos. Assim. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui um palito e vou deixar secar até ficar firme. De preferência de um dia pro outro, que aí ele vai estar bem firme pra gente colocar a cabeça. Eu vou começar aqui a pintura do Olaf. Eu tô usando uma misturinha de tinta marrom com preta pra ficar um marrom bem escuro mesmo, tá? E daí, ó, eu vou fazer duas expressões aqui de sobrancelha, né? Vou fazer essa daqui, que é pra peça que ele vai estar com os dois pezinhos abaixados, né? E essa outra aqui que ele tá mais alegre. E aí vai estar um pouco mais pra cima, assim, a sobrancelha dele. Daí eu venho aqui agora com a tinta preta e vou fazer o contorno aqui da pálpebra dele. Se você tiver dificuldade de usar o pincel e a tinta, você pode usar canetinha mesmo, tá? Caneta permanente, tem uma caneta permanente própria pra isso. Esse aqui ficou um pouquinho mais grosso, mas não tem problema que eu vou passar tinta cinza depois. Daí eu vou pegar agora um pouquinho da tinta branca. Vou pegar a tinta branca. E vou adicionando de pinguinho em pinguinho a tinta preta, até ficar a tonalidade aqui pra fazer o fundo da boquinha do Olaf. Se ficar muito escuro, você volta e coloca mais um pouquinho de branco. Vou reservar aqui esse preto que a gente ainda vai usar pra pintar o olhinho.
Daí eu vou vir aqui com o pincel. Vou aguar um pouquinho aqui só pra ficar mais fácil de aplicar. E vou passar nas pálpebras. E se você quiser passar também aqui, ó, ao redor, só o pincel sujo mesmo. Só pra dar um sombreamento. E vou fazendo o outro também. E pra fazer o fundo desse daqui, esse daqui eu vou deixar assim, eu não vou fazer o fundo porque ele vai estar com a boca fechada. Nesse caso aqui, eu vou fazer ele com a boca aqui aberta, então eu vou pintar pra simular que tá aberta. Eu acho que eu coloquei muita água aqui. Vou fazer de novo a misturinha aqui, que já deu uma secada, eu fui colocar água, ficou muito aguada. Ó, fiz a misturinha cinza. E eu vou aplicar aqui por baixo, ó, do dente. Se você quiser primeiro passar um lápis pra desenhar e depois você vai pintando dentro, você pode fazer também, tá? Ó, daqui do cantinho. E é bem bocão, bem grandão. Assim, tá vendo? Ó. Ficou assim. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Vou fazer um contorno aqui. Então ficou assim. Agora eu já posso guardar aqui a tinta branca. E vou agora usar só a tinta preta. E aí, nessa parte aqui, se você tiver pinta-bolinhas assim, ó. Esse aqui que eu tô usando é o número 2, eu vou usar essa ponta número 5. Se você não tiver, não tem problema, usa um cabinho de pincel assim, tá? Eu acho que eu vou fazer isso. Vou usar aqui o cabinho pra mostrar. Esse aqui eu vou fazer ele olhando assim pro ladinho, né? Igual a imagem de referência aqui que eu tô usando. Ups. Pinguei muita tinta, gente. Vou arrumar depois. Eu vou deixar secar aqui, porque fica mais fácil de tirar, que forma uma película. Essa tinta que eu tô usando é tinta acrílica brilhante, mas você pode usar a que você tiver aí, a fosca. Ó, um pinguinho aqui de tinta. Eu vou colocar aqui, ó, de leve, pra não ficar muito grande igual aconteceu no outro ali. Ó, ficou assim. E aí, se você quiser maior, você aperta mais. Se você quiser menor, você aperta menos. Vai depender aí também do tamanho do seu pincel. O pincel que você tá usando.
E eu vou aproveitar para pintar aqui as ameixinhas, né, os botõezinhos dele. Então vou usar a tinta preta e o pincel de ponta fina. E aí você pode já colar aqui no corpo. Você pode esperar um pouquinho aí pra secar a tinta, né? Pra não ter risco de borrar. Vou tirar aqui o palito. Eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro de palito no corpo. E vou tirar o palito da cabeça com cuidado pra não quebrar lá dentro, ó. E daí eu vou passar um pouquinho de cola. Então esse daqui, ó, é o que tá com a boquinha aberta. Eu vou colocar meio inclinadinho assim, ó. Que bonitinho. Se você quiser usar arame no pescocinho, é até melhor, porque aí você pode mexer na posição dele sem risco de quebrar. E aqui, esse daqui, ele vai estar de ladinho assim, ó. Eu vou ter que arrumar o olhinho dele que borrou. Aqui o olhinho, se você errar, ó, eu prefiro deixar secar, tá vendo? Que aí quando seca, é mais fácil de tirar. Eu vou esperar secar o outro ali melhor, que aí fica melhor pra... Nesse caso aqui, é melhor esperar secar pra arrumar. Aí eu vou colar já aqui na base. Essa base que eu tô usando, ela é de 4 centímetros. Vou passar cola instantânea. E vou colar aqui, ó. Aí eu dou uma apertadinha pra fixar. E se você não quiser ficar esperando, coloca aqui um tubinho de tinta ou alguma coisa. E aí, enquanto isso, você vai colando as outras peças. Vou fazer a mesma coisa com esse outro Olaf aqui. Tô usando assim porque grudou a tampa da cola e eu não consigo tirar mais. Ó, é só um pinguinho mesmo, tá? De cola. Vou deixar essa tinta aqui, ó, pra secar e eu não precisar ficar segurando. Ó, vou mostrar aqui como que eu faço pra corrigir, ó. Tá vendo? A tinta secou. Como ele já tá bem seco, né? A massa.
Aí eu consigo fazer isso aqui sem estragar. Ó, o outro, ó, não tava seco ainda o olhinho, né? A tinta. Então sujou mais. Então por isso que é bom esperar secar. Espera a tinta secar, que fica bem mais fácil de arrumar. Limpei aqui com algodão, vou passar um algodãozinho aqui pra secar mais rápido e já consegui finalizar a pintura. E aí eu vou fazer de novo aqui a pinturinha com tinta. Vou usar aqui o pinta-bolinhas, que ele tem a pontinha menor e menos erro de errar. Por isso que é bom ter a ferramentinha certa também. Agora ficou certinho o tamanho que eu queria, tá? Ficou assim. Eu vou dar uma reforçadinha aqui na cílio. Agora eu vou fazer um acabamento aqui, ó, no pescocinho dele, pra não ficar aparecendo o palito. Então é só colocar um pouquinho de massa e cobrir. Às vezes não fica aparecendo, mas às vezes quando encolhe, dependendo da posição, ele aparece. E eu prefiro fazer o acabamento, mesmo que não esteja aparecendo, porque às vezes, depois de uns dias, ele encolhe e aí a cliente ou o cliente vai ter a surpresa de ficar aparecendo esse palito e aí não vai ficar legal, né? Às vezes, quando a gente acaba de fazer, não tá, mas aí a gente manda e chega no cliente já com o palitinho de fora. Então é interessante fazer esse acabamento. Que a massa ela ainda fica encolhendo durante uma semana, mais ou menos, ela ainda encolhe. Então, ficou assim. Então é isso, pessoal. Ficou super fofo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso ainda não tenha deixado seu comentário, seu curtir, se inscrito, faça tudo isso, por favor, para me ajudar a divulgar e compartilhe também, para ajudar na divulgação, para eu conseguir fazer mais vídeos para vocês. Um grande beijo e até mais!